Se tem uma coisa que o universo de Ben 10 nunca economizou, foi a criatividade. E convenhamos, né? O Ben já passou por cada situação bizarra, inusitada e completamente fora da curva, que até hoje faz a gente se perguntar como isso foi aprovado no roteiro e por que ficou tão incrível. E no vídeo de hoje nós vamos fazer exatamente isso, pegar o nosso querido Benjamin Kirby Tennyson, ou como a gente costuma chamar, o Ben Prime, aquele mesmo que a gente acompanha desde o clássico até o Omniverse, e listar as formas alternativas que ele já teve como humano ao longo da série. Isso mesmo, rapaziada, formas que, direta ou indiretamente, afetaram não só o visual dele, mas até o seu comportamento, suas habilidades e em alguns casos até os próprios alienígenas do Omnitrix. Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui as 10 melhores formas do Ben Prime na série original de Ben 10. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aqui em todas as minhas redes sociais, que vai estar tudo aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. E bom, vamos ser honestos, né? Ver o Ben grávido ou então o Ben samurai é coisa pra deixar qualquer um maluco. Então se prepara, porque hoje a gente vai escalar essas formas da mais fraquinha até a mais poderosa, começando do 10º lugar até o primeiríssimo. E antes que alguém pergunte, não, aqui não entra coisas como o Ben mesclado ao Rex, porque ali é Ultra T incrementando o Rex e o deixando ultra futurista, mas é o Ben que tá ali transformado. É só o Ben normal que conhecemos com o Super Omnitrix. Na forma humana padrão, ele não tava com nenhuma alteração absurda, mas eu vou voltar a explicar isso no final desse vídeo e eu vou responder uma dúvida que muitos fãs já se questionaram, então é crucial você ver o vídeo até o final. E hoje a gente tá falando de situações em que o próprio corpo do Ben, o Ben como humano, foi alterado de formas tão absurdas que em algum dos casos a biologia chora tentando explicar. Então simbora aqui pro 10º lugar, temos o Ben com espinhas. Esse aqui, rapaziada, é uma forma linda para a Victoria e fazia com que aliens monstros não tivessem pavor do Ben, e isso aconteceu lá em Anor Trâncio, durante a saga dos Monstros Galácticos, quando o Fogo Fato estava passando por um processo natural da espécie dele, o desabrochamento. E para quem não sabe, esse é um evento que alguns dos metanosianos vivenciam quando atingem uma certa idade biológica, tipo uma puberdade alienígena, porém no modo hard, porque só os selecionados florescem, nem todo metanosiano passa por isso. Por exemplo, o Swamps nunca desabrochou, porém é claro, né, o Fogo Fato é o ápice de um Homo palustris, então tava no DNA dele os genes que iriam despertar para alcançar essa forma, e o Omnitrix fez um efeito colateral bizarro no Ben nesse período. Ele acabou desenvolvendo espinhas nojentas que até cuspia pus. E detalhe, nessa fase o Ben só conseguia se transformar no próprio Fogo Fato. Em formas de transição para desabrochar totalmente, o Ben ficou virando midforms, mas no final deu tudo certo e a primavera chegou. Agora em 9º lugar temos o Ben grávido, e cara, isso aqui é tão bizarro que chega a ser genial. Esse episódio, chamado Reserve a Última Dança, foi responsável por bugar o cérebro de uma cambada de pessoas e, ao mesmo tempo, gerar uma das lore mais bizarras e cientificamente insanas da história de Ben 10. E tudo começou com Friagem, um ET fantasmagórico. E bem, o detalhe que deixou muita gente bugada é o fato do Friagem ser de uma espécie 100% composta por fêmeas. E isso não sou eu que estou dizendo, rapaziada, é informação oficial, confirmada por ninguém menos que o Matt Wayne, um dos nomes mais pesadíssimos dentro da produção de Força Alienígena, Supremacia Alienígena e também o Omniverse. E mais, o modo de reprodução dessa espécie é totalmente assexuado via partenogênese, ou seja, não precisa de macho nenhum para fazer filhote. E quando o Ben se transformava no Friagem grávido, o Ben não lembrava do que fazia. De onde veio isso? Os processos biológicos ativos no momento estavam afetando o corpo humano do Ben. Creio eu que ele começou a produzir uma quantidade surreal de estrogênio, o hormônio feminino, pois na forma humana ele virou uma mãezona. Ele tinha desejo de grávida quando ele ficou comendo picles igual louco e até dava bons conselhos. Escuta aqui, eu não sou um playboy da escola dela, tá legal? É por isso que ela quer ir ao baile com você e não com eles. Só seja você mesmo. Pronto. Você tá na maior beca. Tanto no final do episódio, o Kevin e a Gwen indagaram bem com isso. Eu devia ter sacado quando você tava com desejo por picles. E também por dar bons conselhos. Aí, eu sempre dou bons conselhos. E aquela vez que eu
Ele me ajudou, viu? E querendo ou não, essa forma do Ben é perigosíssima, porque o instinto maternal necrofrigiano conseguiu hackear a mente do Ben, fazendo com que ele se transformasse no Friagem de forma involuntária. Agora em oitavo lugar temos o Ben virando lobisomem, e essas formas lendárias e icônicas aconteceram lá no episódio Lobisbem da série clássica. Na tentativa de conter o Yonah-Dushi, o Omnitrix foi arranhado. O Omnitrix então foi forçado a fazer duas funções ao mesmo tempo, captura de DNA e ativação da transformação. E cara, imagina, se até um PC da Positivo trava abrindo o Google Chrome e o Paint juntos, imagina só o Omnitrix tentando escanear e transformar simultaneamente. O resultado foi uma transformação extremamente lenta, que quebrou completamente o protocolo normal do relógio. Ao invés de um flash verde, Puft se transformou. Não, temos uma transformação cheia de etapas, com o Ben passando por uma série de formas intermediárias, onde ele ainda é parcialmente humano, com traços bestiais aparecendo aos poucos. E cara, essas midforms são malucos demais, garras crescendo, dentes se alongando, coceira, é como se a gente estivesse vendo um filme de terror intergaláctico em câmera lenta, porém de um jeito divertido. Mas vale lembrar, diferente de quando ele simplesmente seleciona o Blitzwolfer no Omnitrix, aqui o próprio corpo humano do Ben estava sendo modificado e lentamente se transformando em um Loboan. E isso é assustador, porque nem ele, nem o Omnitrix tinha controle total sobre o processo naquele momento. Agora em sétimo lugar temos o Ben criancinha. Mas ok, você já viu o Ben grávido, já viu ele virando lobisomem ET lentamente, mas e se eu te dissesse que já existiu um Ben de 4 anos de idade, usando o Omnitrix e se transformando em um alienígena? E pois é, né, eu tenho certeza que você se lembra muito bem desse episódio Não Beba da Água. E por culpa da água mágica, da fonte, da juventude, o Ben foi literalmente revertido biologicamente até virar uma criança de 4 anos. E cara, não era só o corpo não, a mentalidade também acompanhava. Só que tem um detalhe aqui que é muito importante e pouca gente percebe quando assiste esse episódio. Quando esse Ben de 4 anos vira alien, o Omnitrix recalcula a idade biológica corporal da espécie, ou seja, o alien não tem literalmente 4 anos, ele tem uma equivalência de idade de 4 anos humanos. Isso é válido para quando ele está em qualquer idade. O Ben de 15 anos virava o Friagem de 80 anos. Necrofrigianos, que é da raça do calafrio. Eles põem ovos só uma vez a cada 80 anos. Isso significa que 15 anos humanos equivalem a 80 anos necrofrigianos. Isso explica por que o Quatro Braços criancinha ainda era gigante comparado com o Ben. Porque para a raça Tetramanda, uma criança de 4 anos, entre aspas, pode tranquilamente ter uma altura enorme sem esforço. Mas o Ben criancinha merece destaque quando ele virou o Chaminha. Ele parecia fofo, mas ao mesmo tempo fez um ataque chamado Supernova Quente, que simplesmente evaporou a água mágica e destruiu uma caverna quase inteira. E isso não é pouca coisa. Então sim, o Ben criancinha é fofo, mas também é uma mini bomba ambulante. Ainda possui poderes alienígenas proporcionais à equivalência etária de cada espécie. Ou seja, um pironita ápice com idade equivalente a 4 anos já é mais forte que todos os homens aí da sua família. Então em sexto lugar temos o Ben resfriado. Agora imagina o seguinte, você tá gripado, todo ruim, espirrando, com dor no corpo, e mesmo assim resolve se transformar em um alienígena. E qual o problema? Bom, o Omnitrix copia seu DNA no estado atual e a Omnienergia funde o DNA do usuário com o DNA alienígena para gerar as transformações. Ou seja, se você tá doente, o alien também vai estar doente. Embora na vida real o vírus do resfriado não afete seu DNA, o Danko Roleal, co-criador de Ben 10, confirmou que o vírus do resfriado é transmitido pro DNA do alienígena porque ele está dentro do DNA do Ben naquele momento. Mas agora você se pergunta, por que o Ben com resfriado tá acima do Ben criancinha na lista? E a resposta é simples, é biologia básica. Agora pensa comigo, uma criança humana de 10 anos gripada e um adolescente de 15 a 16 anos gripado, o adolescente é mais forte, maior e mais desenvolvido do que uma criancinha de 4 anos saudável. Isso se aplica também no Omnitrix. Mesmo debilitado, o Ben tem a idade de 10 anos no clássico, então os alienígenas resfriados ainda têm uma equivalência etária de 10 anos, o que sim, é mais poderoso do que os aliens de 4 anos, como o Chaminha bebê. Inclusive, o melhor exemplo disso é o próprio Chama resfriado, que ganhou poderes criocinéticos. E é isso mesmo, o bicho pegava fogo e agora pegava gelo, mas ainda tem uma cabeleira incandescente. Mesmo doente, o Ben ainda conseguiu usar os aliens para batalhar, de um jeito meio desengonçado, mas conseguiu. Então na prática, o Ben resfriado tá acima do Ben criancinha, simplesmente porque é mais velho e mais biologicamente desenvolvido. Então agora em quinto lugar temos o Ben samurai, e essa é uma das versões mais estilosas e icônicas
características que o Ben Prime já assumiu. Essa forma aparece no episódio Fim de Jogo, quando o Ben é literalmente puxado para dentro de um jogo de videogame de lutadores sumô. Dentro desse ambiente virtual, todo o visual, as regras e até as dinâmicas físicas são adaptadas ao contexto do jogo. E claro que isso também afeta diretamente o Ben e a Gwen, que também havia entrado. Aqui o Ben adota um visual completo de um guerreiro samurai, equipado com uma espada tradicional. Esse traje samurai se mantém tanto na forma humana, quanto altera esteticamente as suas transformações alienígenas. Ou seja, quando ele vira qualquer alien dentro desse jogo, eles carregam elementos do tema samurai, seja nas armaduras, no detalhe dos trajes, e o único que não mudou foi o Ultra T. E por que essa forma está acima das anteriores da nossa lista? E essa questão é fácil de responder. Diferente das versões debilitadas como o Ben resfriado ou Ben criancinha, o Ben samurai está em sua forma física plena, saudável e sem limitações biológicas. Além disso, como o ambiente do jogo exige, ele está adaptado às regras daquele mundo, o que significa que ele pode desbloquear habilidades específicas, adquirir upgrades e se beneficiar de mecânicas típicas de jogos de videogame. Isso inclui aumento de skills. Por mais que os poderes bases dos aliens permaneçam os mesmos e agora ele tem que achar os DNAs para desbloqueá-los, o Ben Samurai tem uma vantagem tática muito relevante. Ele está armado, preparado e adaptado ao ambiente. Afinal, é muito mais prático enfrentar uma ameaça com uma espada na mão do que, digamos, de mãos vazias e tossindo horrores. Abrindo o nosso top 4, temos uma das formas mais práticas, funcionais e, convenhamos, subestimadas do Ben Prime, que é o Ben Encanador. Essa é essencialmente a forma padrão do Ben durante grande parte de supremacia alienígena, quando ele passa a perseguir o Agregor. Diferente de outras formas que listamos até aqui, essa não altera biologicamente o Ben. O que muda aqui é o aparato tecnológico e a proteção que esse traje oferece. Basicamente é o Ben com o Super Omnitrix, possuindo transformações nas formas supremas, ou seja, todas as habilidades normais do Ben daquele período se mantêm exatamente as mesmas. Porém, há um bônus extremamente relevante, a proteção ambiental. O traje de encanador permite que o Ben opere em ambientes hostis, zonas perigosas e até no espaço, funcionando como um traje pressurizado com suporte vital completo. E, acredite, isso já salvou o Ben de situações muito mais perigosas do que enfrentar vilões buchas. Planetas como Pisces e Mikjilt, por exemplo, são ambientes onde ele simplesmente não dá para sobreviver sem um traje desses. Agora, existe um detalhe curioso e, honestamente, até meio frustrante sobre essa forma de encanador. De acordo com Dwayne McDuffie, um dos roteiristas mais importantes da franquia, o Ben poderia perfeitamente configurar o Super Omnitrix para que o traje de encanador permanecesse visível e funcional após o uso de algum ET, e me impressiona ele não conseguir fazer isso, pois ele sabe configurar trajes específicos como o famoso uniforme azul com bolinhas brancas para escanear os aliens e fazer um jogo do Ben 10. Mas por algum motivo, talvez por tentar e falhar ou preguiça do próprio Ben, ele nunca ajustou essa configuração para o traje de encanador se manter após uma destransformação de alien pelo Super Omnitrix. E esse detalhe gerou alguns problemas para ele. Em várias ocasiões vemos o Ben com o traje se transformando e quando volta à forma humana, acabou, o traje some. O que obviamente seria um problema se ele estivesse em um ambiente inóspito. O curioso é que o Ben afirma que essa configuração estava instalada corretamente antes do relógio quebrar. Ben, quando voltar à forma humana, ainda vai estar no traje protetor, né? Costumava ser assim, antes de quebrar. Ainda assim, o Ben com traje de encanador merece essa colocação justamente pela vantagem gigantesca de proteção ambiental que ele oferece, somada também ao acesso total ao arsenal alienígena do Super Omnitrix. A falta da sagacidade do garoto em configurar o Super Omnitrix para o traje se manter na destransformação é um problema pessoal do Ben e não do traje, e por isso coloco essa forma nessa colocação. Então, abrindo o nosso top 3, temos o Ultra Ben, uma das formas mais peculiares e, ao mesmo tempo, extremamente poderosas do Ben Prime. Essa forma aparece dentro de um sonho no episódio Dia Perfeito. Por ser uma criação do próprio Ben dentro do mundo dos sonhos, o Ultra Ben é virtualmente extremamente poderoso, já que tudo naquele universo é moldado pela vontade dele. Ele conseguiu, por exemplo, transformar o Vomax no Ultra Max e a Gwen na Ultra Rata. Então, mesmo sendo fruto de um sonho, dentro daquele contexto, o Ultra Ben tinha controle total sobre a realidade daquele mundo, podendo fazer basicamente o que quisesse, pois ele despertou. Em segundo lugar, na nossa
a vice-liderança está simplesmente o Ben 10.000 de Omniverse, considerado oficialmente o verdadeiro futuro de Benjamin Kirby Tennyson Prime. E sim, ele é de fato o futuro real do Ben que acompanhamos desde o clássico até o Omniverse. Isso porque, diferente do Ben Supremo, cuja linha do tempo foi literalmente podada, o Ben 10.000 de Omniverse permanece como o desfecho natural e canônico do nosso protagonista. Para quem não lembra, em Supremacia Alienígena, o Ben Supremo ainda era tratado como o futuro destinado do Ben Prime. Isso é perceptível pelo fato dele lembrar claramente das falas do presente. Peraí, mas você se lembra disso tudo? É, me lembro. Tá legal, mas não faz isso de novo. O que só reforça essa conexão de linha temporal. Só que, a partir de Omniverse, o futuro do Ben Supremo deixa de ser válido. E isso faz total sentido, porque o próprio Paradoxo explicou. Você é meu futuro de verdade. Será, se não acontecer nada que impeça. E adivinha, alguma coisa aconteceu. O tempo seguiu um caminho diferente e a linha do Ben Supremo foi descartada. Ao menos esse episódio mostra que o Ben do futuro do clássico não se lembrava da viagem no tempo do Ben criança, porque ele sempre foi de uma linha do tempo alternativa. O que não explica como o Ben conheceu ele mesmo no futuro. Mas não era esse cara aí não. Vocês passaram por outras realidades. Como um mundo paralelo? Isso mesmo. Por isso que o meu eu do futuro não se lembrava de ter acontecido antes. Já o Ben 10.000 de Omniverse se lembra de eventos atuais do presente. Belas palavras pra lápide. Opa, você me deve um sorvete. Ele até se lembra do Scourge, provando que ele é assim o desfecho real do nosso Ben. Não acredito, a Biocosma. Eu me lembro de você. Faz muito tempo. Muito obrigado por... Esquece. E se isso tudo já não fosse o bastante, o cara ainda ostenta o Bio-Omnitrix, uma espécie de um Omnitrix Dual System capaz de gerar fusões insanas, como por exemplo o Atômico X, que combina nada menos do que os dois aliens mais poderosos da série. E vai lembrar que ele poderia muito bem usar o Bio-Omnitrix de forma simples, com um único bracelete, para acessar transformações individuais caso quisesse. Agora, em primeiríssimo lugar, temos o Ben com Ascalon, o verdadeiro Ben como cavaleiro. Agora, no topo absoluto desse ranking não poderia estar outro senão um Ben com Ascalon com os poderes do Diagon, uma encarnação tão surrealmente poderosa que chega a ser praticamente indecente de se comentar. Estamos falando de um Ben portando simultaneamente o Super Omnitrix, Ascalon e de quebra carregando os poderes do próprio Diagon, uma entidade extradimensional que, para você ter noção da gravidade, é inspirado diretamente em um demônio bíblico em HP Lovecraft. E o mais belo de tudo isso, ele não fez. Não porque não pudesse, mas porque, em suas próprias palavras, o livre-arbítrio é um direito fundamental e inerente a todos os seres. O que você fez? O que eu disse que ia fazer. Transformar os esotéricos da Terra em humanos com o livre-arbítrio que é inerente a todos. Só que, se ele quisesse, ele poderia assim apagar da existência qualquer conceito de vontade individual, reescrever realidades, curvar as leis da física e moldar o tecido do universo conforme seus desejos. Ascalon, somado ao Super Omnitrix, garante ao Ben acesso às forças fundamentais do cosmos. Foi dessa forma que ele derrotou o Vilgax na sua versão mais poderosa, com apenas um golpe. E sejamos honestos, se ele tivesse a mínima vontade, poderia muito bem usar esse poder para reconfigurar o próprio Super Omnitrix em tempo real e gerar transformações completamente customizadas e bustadas, como essa obra-prima aqui de pura apelação que você tá vendo agora. E cara, eu preciso falar mais alguma coisa de como seria esse monstro. E é isso, pessoal, mas antes de finalizar esse vídeo, eu preciso esclarecer uma coisa que eu prometi lá no começo, o motivo de eu não ter colocado o Ben Prime, o nosso Ben principal, na época em que ele participou do crossover com Mutant Rex, no especial Heróis Unidos. E bom, essa decisão foi muito bem pensada, e rende curiosidades a respeito de Nanites, que acho que muita gente aí não sabe. O próprio Ben deixa claro durante o especial que, graças à sua passagem pelo mundo do Rex, ele ficou com Nanites grudado no corpo. O nível de absorção Nanite do Ben indica que ele passou pelo portal sem nenhum. Mas eu pensei que o Cavaleiro Branco fosse o único ser vivo da Terra sem nanites. Quer dizer que eu tô com essas coisas em mim agora? Eu mereço. Cadê meu traje espacial? E aí surge a grande questão, esses Nanites permaneceram no Ben quando ele voltou para sua realidade natal? Por um lado, o Danko Roleal confirmou que o Omnitrix possui sim proteção contra Nanites, o que poderia, em teoria, limpar qualquer vestígio deles no corpo do Ben. Só que essa proteção é aplicada diretamente no Omnitrix, não necessariamente no corpo do Ben. A dúvida é que essa defesa se estende a ele como um todo. Talvez sim, talvez não. É plausível acreditar que, se os Nanites não estivessem causando nenhum efeito negativo, como ocorre na linha do tempo do Rex, onde muita gente tem Nanites no corpo e vive uma vida absolutamente normal, o Omnitrix simplesmente não entenderia isso como uma ameaça e, portanto, não agiria para removê-los. E vale destacar que o próprio Steven Seagal, um dos co-criadores de ambas as franquias,
teorias, confirmou que os nanites da dimensão do Rex chegaram, sim, a se espalhar de bem para outras pessoas depois que ele retornou para a sua própria realidade. E isso já nos deixa claro que, de fato, a presença dos nanites no universo de Ben 10 não foi ignorada. The question is, in our crossover, Ben came to the world where everybody has nanite infection except White Knight, so is it possible that he then took them back to his world? And that was the first thing we said, because we actually wrote those episodes. We're like, he's infected now, he's taking them back. So I think yes. Aliás, não só isso, segundo Joey Kelly, outro membro da Man of Action, os nanites são, sim, mais avançados e mais complexos do que o próprio Omnitrix. Eles são literalmente a evolução. But I think the nanites in Rex's universe are more complex. They're a deeper kind of web of technology. They're kind of like, they're an evolution. They're literally the evolution. And Rex is himself the evolution of mankind plus technology. So I think that in his universe, slightly better than the Omnitrix. E para piorar ou melhorar, dependendo do ponto de vista, a gente sabe que já existiam nanites no universo de Ben 10 desde muito antes. Só que como o evento nanite nunca aconteceu lá, eles nunca se espalharam na mesma escala que na dimensão do Rex. If any form to the nanites exists already in the Ben 10 universe? Yes. Because it's a molecular. Yep. Okay. Yeah. No, they're an ancient organization. Okay. And the nanites, for example, because like in the Rex, in the Rex is the White Knight developer. It was in developer in the sorry. That's okay. I'm nervous no, too. Listen, your English is better than my Portuguese or Spanish, so. Thank you, appreciate it. It's because I'm really nervous. It's because in the series, when you do the crossover between Alpha and Omega, because Rex is Omega and I have Alpha developer between that. We have a question because I was want to watch it. I did all automatically this question because I was like trying to understand. The nanites really exist like a atomic composition already there, but nobody use it. Or... No. They were actually built. They were actually built in Rex. Yes, they were built in Rex, and so those are not naturally existing things. Okay. They were constructed, but once two are constructed, they multiply. They can self-replicate after. It means exist in the Batman universe now because Ben 10 have like exposed and Alpha was in there. Inclusive, até o vácuo nulo acaba contaminado com nanites, graças ao período em que o Alpha ficou preso temporariamente lá. Ou seja, os nanites fazem sim parte do universo de Ben 10. Então, por que não colocar o Ben com nanites no ranking? E bom, porque é redundante. No fim das contas, essa versão é simplesmente o Ben Prime usando o Super Omnitrix, uma forma que já foi, inclusive, contabilizada no nosso top. O acréscimo dos nanites, embora seja tecnicamente interessante, não chega a alterar o status de poder do Ben de maneira definitiva, justamente porque eles não impactaram seus alienígenas, sua fisiologia ou a sua capacidade de transformação, ao contrário de eventos como o resfriado, que afetou diretamente o funcionamento do Omnitrix e as formas alienígenas. Portanto, os nanites se tornam quase uma nota de rodapé no histórico do Ben, ou seja, é algo que tem sim uma importância em lore, é curioso e até canônico, mas que honestamente não eleva de patamar a ponto de justificar uma posição no nosso ranking. E é exatamente por isso que ele ficou de fora. Bom, rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui, tá, pessoal, a ideia de vídeos que vocês querem que eu traga. E também me siga aqui em todas as minhas redes sociais, que vai estar tudo aqui na descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui!